Paraná, um programa feito para você afrodescendente. Muitas notícias, informações e muitas entrevistas. A apresentação Alexandre César, todas as quartas-feiras às 16 horas, em um oferecimento Instituto Afro-Indígena do Brasil. Boa tarde, pessoal. O café mais gostoso do Brasil, né? O Pretinho, das 16 às 17 horas. O programa Afro Paraná começa hoje aqui com uma apresentação para lá de Bagdá, né? Eu diria, né, um nobre promotor da Justiça do Paraná, da Promotoria da Estadual do Ministério Público do Paraná. Aqui conosco hoje o doutor Rafael Osvaldo, doutor em Direitos Humanos e atuante também, né, na área, né, de Direitos Humanos do próprio Ministério Público, né, do Paraná. Veio hoje para fazer um raio-x, né, um raio-x das políticas de ações afirmativas, né, no Paraná, no estado do Paraná, esse estado rico e economicamente falando, rico de trabalho, rico de pessoas que querem trabalhar e, lógico, né, hoje viemos aqui dialogar aquilo que está dando certo e aquilo que precisa ser aperfeiçoado e aquilo, né, que nós desejamos, né, e almejamos dentro das políticas públicas, falando do processo judiciário. Para vocês que nos acompanhem aí pelas plataformas digitais, Facebook, TikTok, Kawaii, Facebook, enfim, plataformas também pelo YouTube, né, e pela TV digital, né, da Paraná, a Paraná Oficial, a nossa rádio que faz acontecer. Doutor Osvaldo, ou melhor, doutor Rafael Osvaldo, nosso promotor de justiça, que tem um recorte da igualdade racial. Fique à vontade para se apresentar para os nossos ouvintes. Não receber um promotor de justiça aqui, porque, né, veio uma procuradora. Mas promotor de justiça, o senhor é o primeiro do Estado. Obrigado, Alexandre. É uma alegria, uma honra atender ao convite do programa Afro Paraná para vir dialogar sobre o que o Ministério Público tem feito em relação à área, à temática da igualdade racial, da inclusão, do combate ao racismo. Como já fui apresentado, sou promotor de justiça, atuo no Centro de Apoio de Direitos Humanos do Ministério Público do Paraná, com várias temáticas, uma delas, né, a igualdade racial, a promoção da igualdade racial. E nesse setor, nessa área em que eu atuo, eu tenho mantido contato com os promotores de justiça de todo o estado, os vários promotores de justiça Sim. aqui de Curitiba, sempre nessa perspectiva de tratar dos casos que aparecem, pensar em boas respostas que o Ministério Público pode apresentar para essas situações de violações de direitos humanos, e em especial as situações que infelizmente continuam a acontecer do racismo, né, que nós temos por dever constitucional a busca da sua eliminação, um dever, né, tanto do poder público, do Ministério Público, mas da sociedade em geral. Sociedade, né? Então, me sinto muito feliz aqui com a vinda ao programa, porque a ideia para combater o racismo é a de somar forças, Sim. é a de criar, eu tenho dito, né, uma comunidade de prática antirracista que se some, né, que reúna o poder público, o sistema de justiça e principalmente a sociedade civil. Sim, e os veículos de comunicação têm uma responsabilidade muito grande nesse papel. Quando eu fui chamado, doutor, para assumir esse programa e fazer esse programa na época, eu confesso que não estava dentro do nosso radar, porque nós estávamos com muitas operações específicas mesmo para outras questões. A gente estava focando no programa Jovem Aprendiz, que era uma área que a gente estava entrando, então a gente precisava fazer dedicação 100%, até para você poder acompanhar as grandes organizações que estão aí no programa Jovem Aprendiz. Não é fácil, é isso, e nós tínhamos que fazer dedicação exclusiva, e o pessoal, olha, Alexandre, vem aqui. Quando chegou aqui, o cara já me botou na mesa, vai, toca aí. Aí eu fui, mas também parei para refletir que era uma oportunidade fantástica para abrir o espaço da comunicação, que eu ainda acho, lógico, as redes sociais ainda deu uma
né, alavancou bastante coisa nas redes sociais, mas é diferente de ter um programa, né, para que a gente pudesse, na linha de frente, combater o racismo pelos veículos de comunicação e também conscientizar toda essa sociedade paranaense, não só paranaense, mas brasileira, que nós somos um povo só, né? Pode dar cambalhota, estrelinha, mas quando chegar lá fora, você é entendido como mestiço. Todo mundo, os europeus, os sul-americanos, todo mundo nos olha como povo mestiço. Então, cidadãos paranaenses do Brasil, né, reflitam isso, porque o racismo é uma doença, né? Infelizmente, é um estado mental ali conturbado ou em divergência, né? Mas para fazer a coisa certa, né, seja antirracista. Promotor Dr. Rafael Osvaldo, né, na trajetória, né, que a gente, talvez o público, para conhecer um pouquinho mais da trajetória do senhor, é um homem que, além da atuação, né, na promotoria, o senhor também, né, tem a expertise no mundo acadêmico, né, de pesquisas. Conta um pouquinho para nós como é que é essa trajetória, para depois nós entrarmos nas políticas do Ministério Público, né, do Paraná, o que ele tem desenvolvido nos últimos, a gente poderia fazer um raio-x dos últimos 10 anos, para dar um contexto geral, para aquele ouvinte, numa linguagem mais coloquial, pudesse acompanhar a linha de raciocínio do Ministério Público, né, do Paraná, né, nessa temática de Centro de Apoio de Direitos Humanos, com recorte da promoção da igualdade racial, né, para que a gente pudesse... Mas primeiro fala da sua pessoa, da sua trajetória, né? Nós queremos conhecer um pouco quem é esse homem conhecido também como o último dos cavaleiros, né, da tábua, né, da justiça, da igualdade racial nesse estado do Paraná, para vocês que estão nos acompanhando nesse exato momento. Doutor Rafael. Olha, Alexandre, antes de entrar no Ministério Público, a minha trajetória, que eu acho que já me aproximou sem eu perceber da temática de combate ao racismo, combate às desigualdades em geral, às discriminações e tudo mais, eu acho que passa por 2 caminhos. Primeiro, a minha relação com o meu avô, a pessoa que eu mais admirei em toda a minha existência, era um homem negro. Eu digo era, porque já falecido há 3 anos. Um homem negro com uma história de vida, infelizmente, né, similar à maior parte, imagino eu, dos homens negros da sua geração. Uma pessoa que tinha 11 irmãos, vivia no interior do Rio Grande do Sul como meeiro, ou seja, num regime de escravidão. De escravidão ainda. Os pais chegavam numa fazenda, recebiam uma terra, trabalhavam de graça e, como pagamento, tinham um pedacinho de terra para plantar e comer naquele pedacinho. E a hora que o fazendeiro não queria mais receber a família, e todos eram expulsos, e a família de pessoas negras eram... E essa prática ainda existe ainda aí nos cantões do Brasil. Aí. Tinham que sair, ele contava, sair na estrada, o pai, a mãe e os filhos todos caminhando pela estrada, vagando em busca de algum outro lugar para ficar. Então, e esse homem negro foi analfabeto até os 17 anos, se alfabetizou no exército, tinha interesse fortíssimo pela leitura, pelo conhecimento, passou a estudar por conta própria, se formou, fez o 2º grau aí na época, e depois de mais velho conseguiu se formar em 2 graduações, de administração e teologia, cursou mestrado e doutorado. Nossa! Para a época? Chegou a ter 2.000 livros na sua casa, lia, né, assim, vorazmente, e era uma pessoa, livraria? Era uma pessoa espetacular. Então, a partir daí já criou em mim uma imagem muito bonita de uma pessoa negra, de um referencial. Então. E eu acho que a outra, por isso que sempre me incomodou o racismo em geral, de uma maneira indireta. Eu não sou uma pessoa negra e tal, mas a partir da imagem do meu avô, sempre me incomodou os estereótipos negativos de que pessoa negra não trabalha, de que pessoa negra não é estudiosa, que não é dada para atividades intelectuais, esse tipo de coisa. E a outra experiência passa pela a minha vivência na igreja evangélica, minha família toda é evangélica, na igreja evangélica. Na adolescência eu passei a ter muitos amigos empobrecidos, pessoas que não eram da classe social que eu pertencia. Meus pais são servidores públicos, eu sempre fui
pertencia à classe média e tal. Em Joinville, uma cidade que tem poucas pessoas Sim. negras, ou nem tão poucas, são muito invisibilizadas. Tem uma comunidade Sim. negra até forte Bem em Joinville. afastada, né? Mas, 600 mil habitantes lá. Mas eu me criei em Joinville e ali eu, por conta da igreja evangélica, passei a ter muitos amigos que moravam em periferias e boa parte deles negros. E, inclusive, eu comecei a montar bandinhas com esses amigos e tal. Olha só. De hip hop, eu tocava, era uma banda de rap com rock. E passei a ter essa Estilo convivência Renato Russo? Não, estilo já... Deixa eu ver aqui que seria parecido. Estilo... o Jaime? Charlie Brown Jr., Charlie Brown, uma outra linha, sim. E aí, a partir disso, eu passei a ter como os meus melhores amigos várias pessoas de realidade social bem distinta da minha. Sim. E pessoas negras. Também, a partir dessa convivência... passei a sentir um pouco das dificuldades que eles vivenciavam que eu desconhecia. Eu me recordo de ir a um bairro bem afastado, bem pobre de Joinville, na casa de um grande amigo meu, um irmão, e ali testemunhar o colchão dele, todo velhinho, estragado, dobrado, assim, parecia uma rede quase, um colchãozinho assim, a mãe dele doente, não tinha pai. E eu saí de lá, assim, chorando, comovido com aquilo, e passei a me perguntar desde meus 14, 15 anos por que essas pessoas viviam dessa maneira e eu não. O que eu tinha de melhor para ter uma sorte diferente dessas pessoas? Além de toda né, a experiência prática do racismo, que eu passei a acompanhar de tabela, né, por ouvir falar deles, Sim. de, às vezes, serem abordados indevidamente por seguranças, algumas vezes até mesmo pela polícia, indo para a igreja, a pessoa com a Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja e sendo maltratado, às vezes recebendo chute em revista e tal. Tipo de tratamento que era absolutamente distante da minha realidade, dos meus colegas de condomínio. Então, aquilo lá passou a chamar minha atenção e passou a me incomodar profundamente. E depois, aí foram alguns anos, fiz o curso de Direito, me interessei pelo Ministério Público, pela possibilidade de atuação social que eu vislumbrava quanto promotor de justiça. Sim. E desde 2018 tive a oportunidade de passar a trabalhar diretamente com a temática da discriminação, do combate ao racismo, e aí consegui, acho que, unir essa indignação, esse incômodo que eu trago comigo aí desde a adolescência, a partir dessas minhas experiências, com a minha atividade profissional. Sim, e nesse processo todo, doutor Rafael, olhando, né, se a gente puxar aí entre a adolescência até o prezado momento, estamos falando de 2 décadas. Né? Mas já estou com 40 anos. Né? 3 décadas, vamos considerar ali 3 décadas. Então, se a gente, nessa trajetória toda, falando do racismo, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas se ela aumentou ou se é mais publicizada. Eu acho que sempre houve racismo em alta escala. Só não tinha os veículos de comunicação que hoje nos dá acesso, né, de divulgar, de expor, de poder externar isso. E também as pessoas estão tomando consciência, né, principalmente a população negra que sofre racismo, seja no ônibus, seja entra numa farmácia, no supermercado, numa loja de shopping, né, até na escola ou na universidade, né, ou nos clubes de lazer, de entretenimento. Me chama a atenção que as pessoas, parece-me, que tenho a certeza de que a justiça não vai alcançar eles. A sensação que dá é essa. E aí, quando dá uma canetada, aí a coisa muda de figura, muda de lugar. Aí não é nada disso, ele que interpretou mal. Aí vem com aquelas desculpas desfarrapadas, né? Mas, assim, eu tenho visto isso, lógico, no campo social, né, que a gente atua. E como é difícil, agora praticamente a gente alterou todas as nossas atividades, né, que era um campo mais cultural e social, né, e nós viemos mais para um campo, né, de empregabilidade, praticamente nesses últimos 2 anos, e eu tenho percebido a crueldade, né, que as empresas, né, principalmente o RH das empresas, já discuti isso com o presidente da FIEP, né, com a OCEPA,
com a APRAS, apontando o problema de vocês, falta gente aí no trabalho, porque nós temos um gargalo, que é o RH. Vocês falam, um fala que falta 10 mil trabalhadores. Mas, pô, o cara vai lá, não, mas falta qualificação. Não vem com esse papo furado, porque o MEC fala que de 2015 para cá, a escolaridade entre negros e brancos se aproximaram no ensino médio. Não tem diferença nenhuma. Ela desponta um pouquinho ali no campo universitário, mas que avançou, nós saímos de 0,7% para quase 8% da população negra dentro de um campo universitário. Então, não é problema de qualificação, não. Pode ter, por exemplo, se o cara for trabalhar na Volvo, lógico, tem que ter uma especificidade da área de engenharia mecânica, ou ligada à mecânica, né? E agora, mais a nível de FEComércio, de comercial, ou de corporações, que é o cara do marketing, do design, ou do administrativo, isso aí, me desculpa, é conversa para boi dormir. Desculpa falar assim para os ouvintes, mas tem que ser real. E eu vejo essa dificuldade, né, nossa, ainda, né, muita gente, né, qualificada com 2, 3 graduação, com pós. Aí tem gente que tem 2, 4, 5 pós-graduação e não consegue. Aí o cara se obriga a ir para a área de educação, fazer esses PSS da vida que o governo do estado oferta precariamente, mas, né, com alguma coisa ali que precisa melhorar, precisa aperfeiçoar algumas questões, né? Mas, assim, é o que nos resta. Ou o cara vai para a área de educação, mas nem todo mundo tem perfil para a área de educação. Mas nos campos corporativos de empresa, no setor industrial, ou no setor corporativo, ou no setor comercial, né, eu vejo essa discrepância, né, assim, ainda mais eu estou visitando empresa assim, doutor Rafael. Os caras estão acostumados com as grandes empresas, né, aí que colocam um jovem aprendiz, estagiário aí no mercado. E quando chega eu, né, se eu não tiver a caráter, eu não passo nem da porta. Lógico, a gente com um pouco de habilidade, já entendemos como é que esse racismo estrutural ele se desdobra, né? A minha abordagem, né? Lógico, eu me preparei para isso também, né? A gente consegue ainda avançar, mas eu sei que os tratamentos são totalmente diferenciados. Às vezes até para a gente fechar um contrato do jovem aprendiz, ou passar por um conselho municipal, né? Eu estou tendo uma dificuldade, né, na cidade de Araucária, né? E eu percebo, né? E eu tive outros conselhos também de outras cidades. É impressionante. Quando é para nós que executa o mesmo serviço que as grandes fazem, não, tem que esperar trazer o documento, aí tem que esperar o cometa Halley vir para poder dar conexão com a Terra, para depois a gente ver se vai aprovar. Aí, então, assim, né? E lógico, para a gente poder chegar nas comunidades periféricas, só tem uma ONG que faz isso, é a minha, o Instituto Afro-Indígena. Nós temos uma malha, não, mas várias regiões periféricas em Araucária assustadora. E eu levei o projeto para lá por causa dessas pessoas que são desprovidas de acesso, caem no subemprego, exploração de mão de obra infantil, infanto-juvenil, né? E o pessoal fica rotando caviar ainda. Eu tenho que ficar escutando isso ainda nos conselhos municipais. Então, assim, me dá a sensação, né, que as pessoas forjam muito, algumas instituições forjam muito os serviços que prestam. E ainda tive que ouvir na maior cara de pau do mundo. Pau que bate em Chico, bate em Francisco também, hein? Né? Que eles são instituição de nível social. Falei, só se for, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, cara, se for do capeta. Porque humanamente não é. Está provado que o processo de vocês é business. Eu estou falando isso aqui porque depois eu quero chegar na diretoria. Eu vou chegar na diretoria dessa instituição. Se não tomar providências, eu vou entrar com uma representação de racismo, né, ali, porque eu tenho testemunha, como é que foi pautada a audiência. Então, estou só dando esse caso para que a gente possa ver em que nível que nós
tratando, porque o racismo ele é tão malicioso, meu ponto de vista, minha experiência. Às vezes ele não te aponta, mas ele usa subterfúgios assim administrativos para poder, assim, sabe, doutor Rafael? Para poder engessar, não deixar você avançar socioeconomicamente, né? Hoje nós estamos levando uma primeira turma de jovens aprendizes negros, afrodescendentes, pretos e pardos, né, para uma grande empresa paranaense. E minha sorte, lógico, né, o network, a gente conseguiu chegar numa pessoa que estava lá também, que é afrodescendente. Ela, pô, você caiu do céu, você chegou na hora certa. Salve-se essas exceções, mas é uma em 1 milhão. Então, assim, eu vejo que o Ministério Público tem um papel decisivo, doutor Rafael, né? E assim, essas políticas, né, que são de interesse público, né, do cidadão paranaense, eu analisando, acompanho o senhor e acompanho toda a trajetória, né, o nosso procurador lá, o doutor Olímpio, que, né, veio lá de trás, com a criação do conselho lá em 2010, né, o falecido Basílio, que não está mais aqui, mas foi uma junção e passou-se praticamente 15 anos para a gente chegar aqui. Mas eu vejo também que muitas entidades cresceram, desenvolveram, se autodesenvolveram, a parte do movimento negro, né, as entidades que trabalham nesse campo, né? E com a força, com a chegada do Ministério Público, né, chamando para si eu diria, essa junção de juntar Estado e municípios para o processo, né, de desenvolver a política antirracista e no combate à discriminação, acho que é um processo chave para nós agora. Assim, uma leitura que eu faço, né, não basta só o conselho, né, nosso foi esvaziado economicamente, nós saímos com um orçamento de 1,5 milhão em 2021 para hoje, R$90 mil, pô, isso é brincadeira. Agora que estão botando um dinheiro aí no conselho, no apagar das luzes aí, né, no final do governo. É vergonhoso falar isso, mas eu posso falar que eu sou o vice-presidente. Estou vice-presidente, né? Não querem chamar a eleição, mas estou esperando essa eleição desde 2023. Vai terminar 2025, vamos entrar em 26, vamos ver se acontece novas eleições. É preciso, né, oxigenar o conselho. O mandato do conselho na nova lei do governo do estado, do CONCEPI, é 3 anos. Nós estamos indo para 5 anos de mandato. Então, isso fica incompatível, né, para você desenvolver uma política. E mais do que isso, sem recursos também, né? Uma coisa é você mandar recursos para o município. Legal. Mas o município tem suas dificuldades para poder, né, escoar esse dinheiro para o chamamento público. Aí vai ter que fazer a mesma coisa, esperar o Cometa Halley vir daqui a 40 anos para dar a conexão com a terra para chegar na sociedade civil. Passou-se mais 3 anos. Eu falo isso porque eu tenho experiência de prefeitura, 4, hein? Trabalhando como servidor e trabalhando como cargo de comissão. Então, eu posso falar com tranquilidade. Sou formado em gestão pública, eu sei o que eu estou falando. E as entidades é que movem essa política de ação afirmativa, é que dá o subsídio para os órgãos fiscalizadores. Nós também somos. Então, assim, vejo, no meu entendimento, como gestor público, né, eles estão seguindo um rito, mas esse rito às vezes fica um pouco muito distante, cara. Quer dizer, a gente estava falando desse repasse do recurso para os municípios desde 2021. Estamos em 2025. Eu creio que isso seja executado em 2026. Executado não, esse dinheiro vai chegar na conta em 2026. Aí até o município chamar as entidades para virou 2027. Então, assim, é muito amoroso essas políticas quando se trata de recurso financeiro. É impressionante. Agora, para a política do I, do Y, do X, né, a coisa acontece numa velocidade da luz, né, muito rápido, assim, uma percepção minha. Eu confesso que eu tive que me abdicar mais o Instituto que o Conselho, porque o Conselho ele fica engessado
dependendo do gestor mor, né? Na perspectiva, não, mas na boa vontade. E quando o interesse, por exemplo, né, a secretaria não é única, é 3 em 1, aí perde-se muita coisa. Essa é uma leitura, assim, um raio-x que eu faço dos últimos 5 anos, posso falar com tranquilidade, assim, que eu já vi de tudo, andei mais de 200 municípios, então eu sei o que eu estou falando, né, e quanto nós precisamos. Graças a Deus que o Ministério Público entrou conosco, e lógico, aí uma ação, né, aí a força do judiciário também, pressionando as políticas públicas de Estado e de município, eu acho que tem, mas é um caminho das Índias. Eu poderia resumir assim, doutor Rafael, me corrija se eu estiver errado, mas estou falando enquanto sociedade civil. Assim, todo esse mapa do que eu vejo, do que nós estamos caminhando, com os veículos de comunicação, mais um braço para poder reforçar a luta no combate ao racismo e contra o racismo, não só o racismo social, mas o racismo estrutural, né, de organizações institucionais corporativas e públicas, né, também, que a gente enfrenta. Eu como citei aqui no início, dessa questão dos conselhos, né? Então, assim, tem bastante coisa aí, só que tinha que ter pelo menos aí 1 milhão de Alexandre fazendo isso que eu estou fazendo para a gente pensar em 5, 10 anos resultados mais, assim, volumosos, né? Mas, assim, eu acredito também que a gente está crescendo também organizado, né? Na conscientização, na mobilização. Tivemos a Marcha das Mulheres Negras em Brasília, um sucesso. Adri, parabéns aí por representar a nossa rádio, representar as mulheres negras do estado do Paraná em Brasília, né? Então, queria só deixar isso aí. Eu acho que eu falei muito já, doutor. Quem é o entrevistado aqui é o senhor, não é eu não. Não, sobre a sua fala e muitas, né, tem muitos ganchos interessantes. Acho que eu começo dizendo que eu compartilho a experiência, a impressão, por tabela, obviamente, eu não sou negro, mas pelo contato que eu tenho, de que nós estamos melhorando, talvez a passos ainda muito vagarosos, né, no combate ao racismo, a ponto de que antigamente as pessoas, o racista tinha menos vergonha de sair do armário, de ser explícito, de falar barbaridades, desde as piadinhas, as brincadeiras na escola, que as pessoas negras eram alvo, né, ao natural, e tinham que, entre aspas, poder se defender e achar de ser tratado como né, pessoas inferiores e alvo de todo tipo de insulto, em estádio de futebol, e tudo era normalizado. Na hora que eu fui árbitro de futebol, eu sei o que é isso. Então, eu acho que pelo menos a lei KO, a lei 7.716, a lei dos crimes raciais, pôs um freio, né, em alguma medida nessas pessoas. Hoje, ainda infelizmente acontecem vários casos, aí, dezenas, às vezes centenas de casos, mas eles encontram uma certa resistência, existe a possibilidade da denúncia, até de prender a pessoa em flagrante, ou de abrir. Então, tem muito racista hoje com medo. Hoje os caras estão mais espertos. Eu digo que, pelo menos, a lei penal tem o efeito, que é insuficiente, mas de botar medo na turma e fazer a pessoa continuar sendo racista, mas pelo menos escondida. Esse é o primeiro passo. Porque é melhor do que deixar o racista solto ainda livre e leve para falar o absurdo. Então, acho que o primeiro passo é de né, colocar uma mordaça na boca do racista. Agora, isso é insuficiente, porque não adianta a pessoa continuar sendo racista sem a possibilidade de fala, né, de explicitar isso, de anunciar isso, porque ela vai praticar o racismo aí implícito, o racismo nas entrelinhas, por debaixo da mesa, no silêncio, na omissão, num tratamento diferenciado, com alguma justificativa, com algum pretexto. E aí a gente chega no racismo estrutural, no institucional, isso que você falou aí das dificuldades das instituições, as instituições que são rápidas para tratar de todos os temas. Quando chega na questão da igualdade racial, todo mundo tem 1000 dificuldades, é super devagar e tal. Então, isso é o racismo institucional e estrutural que
eu acho que a gente tem que avançar, porque aí pegando um gancho do que você falou, agora, como o racismo muda e tal, eu tenho dito, brincando, que o racismo, a gente faz um risco no chão e ele dá um jeito de passar por baixo. Sim. E aí, para usar, já que eu sou promotor de justiça, eu tenho que repetir os termos da lei, para citar o preâmbulo da Convenção Interamericana contra o Racismo, que é a Constituição fora da Constituição, é uma convenção que tem peso normativo de emenda constitucional, portanto, é uma Constituição brasileira que trata das questões de igualdade racial. O preâmbulo diz que o racismo é um fenômeno dinâmico. Olha que interessante, é cultural e dinâmico. Ele se vai se modificando, vai se alterando. Então, como se fosse um Matrix, doutor Rafael. Matrix, como se fosse um Matrix. Então fique esperto. A pessoa deixou de falar barbaridade explícita, de verbalizar, de dizer que ele acha que as pessoas negras são inferiores. Mas ela passa a reproduzir isso no comportamento dela. Não contrata pessoas negras. Nossa! Ali já desconfia, já tenta... Então, é importantíssimo a gente manter esse avanço da lei penal, não aceitar tolerância zero, denunciar, exigir que a polícia seja rigorosa e tal, mas é importante a gente avançar para políticas de educação, políticas culturais, para educar as pessoas. Sim. Eu quero crer que a maior parte das pessoas são boas pessoas, a maior parte, principalmente aqui no Paraná, é gente trabalhadora, acho que é uma gente minoria. Correta e tal. E existe uma minoria perversa que com ela o que precisa é direito penal, é briga mesmo, é força da lei e tal. Agora, para a maior parte da população, que às vezes reproduz, né, estereótipos racistas, condutas racistas, sem a intenção, o que precisa é educação. Ser educado. Precisa as pessoas caso clássico. serem iluminadas de conhecimento contra a ignorância, contra a burrice, para a gente ser bem direto. Porque a pessoa que acha que é possível classificar dois seres humanos a partir da cor da pele, a partir do fenótipo, é uma pessoa ignorante, é uma pessoa que não tinha um cidadão assim mesmo, com o senhor, um blazer, estava comigo, o professor Felipe, é dançarino, cara todo estiloso. Chegamos na Assembleia, encontrei um conhecido, olha só, e deu para perceber que eu conheço ele já há 15 anos, ele não falou por maldade, mas já está tão ali no DNA, que ele falou, pô, rapaz, tá com segurança aí, da hora, hein? Sim. Aí eu falei, não, mas e se ele fosse advogado, cara? Ele tá de blazer, porque é negão, estiloso, é segurança, não poderia ser um advogado? Aí ele ficou sem graça, mas não, ele não é advogado. Ele é, né, um professor de dança, inclusive tem a escola de dança dele. Aí o cara ficou tão sem graça. Então, assim, mas eu percebi que ele não falou por maldade, mas já está tão automatizado. E olha que interessante, todo ser humano, todo ser racional, ele parte de preconceitos, bem entre aspas, aqui a gente não está sendo filmado, mas bem entre aspas, a gente parte de premissas. Se um dia a gente é mordido por um cachorro, quando eu lembro tem uma menininha de 5 anos, ela enfiava a mão na boca de cachorro. Até que um dia a minha cachorrinha lá deu uma mordida nela, uma latida, ela chorou, se assustou. A partir daquele dia, ela olha para cachorro já comeu. Então, assim, a gente faz parte da nossa racionalidade, por isso que a gente está vivo, atuar a partir de esquemas mentais. Aconteceu isso, a partir disso eu tenho como premissa mental que nessa situação vai acontecer mais ou menos esse mesmo efeito e, portanto, meu comportamento tem que ser isso. Então, a sociedade nossa desigual, né, que sofre com esses efeitos horrorosos aí de quase 400 anos de escravidão, falta de reparação, tudo isso faz a gente, desde pequenininho, inclusive as pessoas negras, olhar para uma pessoa negra e para um loirinho de olho azul e já no inconsciente achar, não, esse aqui tem jeito para o estudo, um japonês não, o japonês é estudioso, é trabalhador, esse aqui não, esse aqui é para jogar bola, quando muito para música e tal, não, e a atividade, esse cara ser engenheiro, não, isso aí não. Então porque a gente já viu tantas vezes pessoas negras em posição de dificuldade, posição de dificuldade de acessar estudo e tal, que a gente já classifica, não. O branco tem essas características. Aí como que a gente reverte isso? Com educação, e uma educação que mostre os milhões de exemplos positivos dos negros, da história, tudo, uma personalidade e tal, gente marcante. E é importantíssimo as políticas de ação afirmativa. As ações afirmativas para... Eu conto o exemplo de um conhecido meu, promotor de justiça negro, estava andando... Isso lá em 2010, por aí. Estava andando com o carro dele, um bom carro e tal, e foi parado pela polícia, agora não sei... Pela PF ou... Tal, não me recordo. Aí falaram, negão, tá com o carro do chefe, tá correndo e tal.
Aí ele falou, esse carro é meu aqui, eu sou promotor de justiça. Ah, doutor, pelo amor de Deus. Tal. Então, olha só. Já ali houve a educação de desconstrução do estereótipo. Sim. Aquele agente que foi criado, né, pensando que um negro não pode ter um bom carro, não pode ocupar um espaço de poder, e por isso ele pode, entre aspas, ser folgado, tratar mal uma pessoa negra já. Naquele momento, tomando esse choque, ele já vai... Na próxima vez, ele vai pensar duas vezes. Não vai falar. Então, as ações afirmativas, né, as cotas, as diversas políticas educacionais, trabalhistas e tal, funcionam... Tem um efeito assim, transformador, impactante de desconstruir esses estereótipos a partir de experiências práticas. As pessoas têm que ter chefes negros, tem que ter pessoas negras que elas admirem, tem que ter pessoas negras com destaque intelectual, tem que ter pessoas negras em todas as posições, porque isso sim... vai de baixo para cima quebrar, a partir dessas experiências de choque, é que as pessoas vão... E por isso que são tão importantes as cotas. Aí, eu acho que deve ter muito ouvinte, imagino que poucos, porque a maior parte dos ouvintes aí são pessoas conscientes, pessoas bem informadas, mas algum ou outro que vai dizer, não, mas a cota, para que cota? Isso aí é benefício, eu sou pela igualdade, todo mundo é igual. Tal. Aí a minha resposta são duas. Primeiro, a histórica. As cotas que os negros reivindicam, que as poucas que estão previstas em lei, as poucas políticas públicas, não são nada perto das cotas que foram dadas aos brancos no Brasil. Mas nada, não chega nem perto. O povo europeu se deu muito bem. Os lugares no Brasil de maior desenvolvimento, de menor dificuldade social, são todos lugares de cotistas. Você vê os imigrantes europeus que vieram para o Brasil para repor a mão de obra da escravização, a mão de obra indígena e negra. Ou seja, não deram oportunidade para os negros e para os indígenas, mas o Brasil fez, por política eugenista, política de Estado, fez essa importação de migrantes europeus, pagando... claro que vieram com muita dificuldade, eram pessoas empobrecidas, tiveram muitas dificuldades, não dá para a gente pagar. Mas as dificuldades eram muitíssimo menores do que as dificuldades dos negros e indígenas. Eles chegaram aqui com as passagens pagas, chegaram aqui em família, os negros vieram aqui isolados, sem saber, perdendo o seu idioma, perdendo a religião, perdendo a sua condição de humanidade. Não, eles vieram em famílias, todos muito orgulhosos dos antepassados, dos avós, mantendo a religião e tal. Isso mexe na autoestima de uma maneira assim que a gente não consegue nem alcançar. O quanto que destrói um ser humano você ser rompido dessa família, você ter trazido igual um animal, sem saber quem era o teu avô, teu pai, sem perder tua esposa e tal. Vieram com as passagens pagas, vieram que ganharam, todo mundo teve seu chão, sua terrinha, reforma agrária foi feita para esses minifundos, todo mundo tinha sua terra, eram pobres, passaram muito dificuldade, mas tinham onde plantar, plantavam para si próprios. Não era que nem o caso do meu avô, que até pouco tempo tinha que plantar para outro. Plantar para uma outra pessoa sem direito trabalhista, continuando no regime escravo. Então, vim aqui, em muitos desses movimentos de imigração aqui no sul do Brasil, Santa Catarina e Paraná, o governo pagou escola, construiu escolas públicas para essas pessoas, que eram destinadas apenas para essas pessoas, não era para indígenas, não era para negros, ou seja, cota de 100%, escola pública 100%. Isso é uma política de ação afirmativa? As cotas não chegam nem perto disso aí. Aí 5 anos, às vezes, de isenção de impostos, saúde, uma certa estrutura pública, e assim, benefícios que não foram dados para os negros e para os indígenas. Daí o resultado até hoje. Por isso que a gente tem. Então, as cotas significa dar um mínimo de oportunidades para que essas pessoas sejam incluídas. O segundo argumento que eu dou é o bíblico. A gente lê a passagem lá da ovelha perdida de Jesus, todo mundo que é cristão se comove. Olha, a ovelha perdida, tinha 99 que ficaram, né, no aprisco, a insegurança, e uma que estava perdida. O bom pastor deixou as 99 em segurança. Ele não abandonou as 99, ele deixou em segurança. Mas viu que aquela estava com dificuldade e teve uma ação afirmativa, diferente, peculiar para aquela que estava abandonada, que estava perdida. Foi lá. Aí eu digo, você que é contra as cotas, então se você vai modificar a Bíblia nesse ponto para dizer, não, a ovelha está perdida, que se lixe a ovelha perdida. Meu tratamento é igual para todo mundo. Eu vou dar o mesmo tratamento para aquela ovelha perdida que eu dou para as 99. Porque se eu for atender essa ovelha que está perdida, está em maior dificuldade, eu estarei sendo injusto com as 99? Não, isso aí... Esse cristão aí... Ou eu dou o exemplo dos bombeiros. Você é contra as ações afirmativas, então no dia que estiver pegando fogo na sua casa, você liga para os bombeiros e eles vão dizer, não, eu não vou na sua casa, porque se eu for na sua casa, eu tenho que ir antes em toda a rua. Se eu não passar em cada uma das casas, eu estarei sendo injusto, porque eu só vou atender vocês. Você vai dizer, não, pelo amor de Deus, me atenda, porque a minha casa está numa situação diferente.
Ou seja, as ações afirmativas são medidas, né, necessárias, justas, éticas e pela igualdade, porque todas as pesquisas mostram que a gente vive num apartheid ainda no Brasil. A gente vive a gente vive num mundo eugenista, em que quanto mais a gente sobe na pirâmide social, menos pessoas negras a gente encontra. E aí tem duas explicações para isso. Ou você acha realmente que você é racista e acha que as pessoas negras são inferiores e não são capazes. Não, isso também não. Eu não acho. A maior parte das pessoas vão dizer que até porque é crime afirmar isso. Sim. Se você acha que não é isso, então, se não é nada da condição inata da pessoa, não é nada da subjetividade, não é uma característica das pessoas negras e pessoas brancas, o projeto Genoma, a biologia já demonstra há trocentos anos que são iguaizinhas na composição intelectual, composição biológica, são iguaizinhas as pessoas. A única diferença é o 2, 3 genes ali da cor da pele, uma coisinha ali que, entre duas pessoas brancas e duas pessoas negras, muitas vezes há maior diferença genética do que entre uma pessoa negra e uma pessoa branca. Então, biologicamente não existe diferença. Então, é burrice você dizer que não, os negros são menos dados ao trabalho, não são tão bons para liderar. Então, a única explicação possível que resta, quase aritmética, matemática, é de que as pessoas não estão nesses espaços por falta de condições sociais, por exclusão social. Porque o papai não era ligado na universidade ali, não teve acesso mais fácil, o papai não deu emprego ali fácil, porque já não aprendeu 2, 3 idiomas, porque teve que trabalhar e isso faz com que as pessoas não cheguem. E para compensar as dificuldades sociais, a gente tem que criar algumas facilidades sociais. É aritmético. Eu digo assim, que dá para desenhar num quadro e fazer uma conta. E o dia que a gente tiver pesquisas mostrando nos espaços de poder, de prestígio, educação, no ambiente laboral, as pessoas negras estão em proporção idêntica, em proporção justa, ali representadas, aí sim vai ser injusta a ação afirmativa. Aí sim vai ser justa. Então, assim, é uma medida de justiça, é uma medida constitucional. Por isso que a Constituição, as leis, os tribunais, todo mundo está de acordo que essas são medidas proporcionais, razoáveis, desde que haja essa justificativa social. E existe no Brasil, infelizmente, ainda essa justificativa social. E, para finalizar sobre o ambiente laboral, só dizer que eu, na área dos direitos humanos, eu pesquiso o direito internacional dos direitos humanos, e principalmente as decisões da Corte Interamericana, que é um tribunal internacional que julga os estados, inclusive julga o Brasil. Escrevi um livro recentemente comentando essas decisões. Olha aí, pessoal. E nesse livro tem uma decisão muito, muito interessante que eu quero depois passar para você, Alexandre, porque eu acho que você pode colocá-la debaixo do braço e bater e mostrar para todos os empregadores nessas suas... Deixa que eu vou pegar uma turmada aí. É uma das últimas condenações do Brasil. O Brasil foi condenado por um tribunal internacional no caso Neuza dos Santos versus Brasil. Sim, caso quem tiver curiosidade, procure na internet. Neuza dos Santos. É um caso de racismo praticado por um RH em São Paulo. Em 1998, duas mulheres negras foram em busca viram um anúncio ali de uma vaga de emprego, chegaram na vaga, quando o recrutador as olhou e falou, não, acabou de acabar, não tem mais vaga. A pessoa foi contratada já, vocês não atendem o perfil. Pode ir embora. Não, mas eu quero fazer minha ficha. Não precisa perder teu tempo, que não tem vaga. Tá bom. Quando voltaram, tinha uma amiga com a mesma formação, do mesmo lugar e tal, que elas conheciam, que disse, não, mas vocês foram de manhã, eu fui à tarde lá, e me contrataram. Me disseram que ainda estavam procurando pessoas, e eu fui contratada. Nível. Aí o Ministério Público de São Paulo investigou, o Ministério Público de São Paulo teve a orelha puxada, porque a investigação não foi tão bem feita, tal, mas houve o processo, tal. O juiz absolveu, disse que não tinha racismo, não, foi mal entendido, não tem prova, é só ela dizer aquela história toda. E o tribunal depois condenou e reconheceu prescrição. A Constituição prevê que o racismo é imprescritível. O Tribunal de São Paulo, o Tribunal de Justiça, reconheceu a prescrição. Um escândalo. Aí teve que o advogado das vítimas recorrer para reconhecer que o crime é imprescritível e tal. Aí, a hora que foi cumprir a pena, eles entraram com uma revisão criminal e os desembargadores disseram, não, mas analisando bem, acho que não tem muita prova. E veja bem, olha aqui que a Corte condenou o Brasil dizendo que tem racismo institucional no judiciário. Disse, olha, o racismo é um crime muito grave, então a gente tem que ser mais cuidadoso na prova. Ou seja, aquilo que a Constituição diz que tem que ser tratado como grave, os juízes aí interpretaram que, olha, se a Constituição diz que é grave, a gente tem que ser mais leve aqui na apreciação. A Constituição diz que é grave e os juízes dizem que não é grave. Então, você veja a dificuldade. Aí se passou, tal, até que o cara acabou falecendo, tal. E, no final das contas, o que a Corte disse? Olha, o sistema de justiça agiu mal, não puniu adequadamente, e mais... E aí entra na questão trabalhista, no racismo, que é uma área que vai ser aprofundada nos próximos tempos. Eles disseram que uma das diligências que deveria ter sido feita era o Ministério Público do Trabalho ter sido acionado nesse caso terem ido atrás
do hall de empregados daquela empresa. Porque eles disseram que não é possível ter uma empresa com 500 empregados, 1.000 empregados e não ter nenhuma pessoa negra ali. Porque isso pode configurar, inclusive, o racismo não apenas no âmbito do trabalho, racismo criminal. Criminal. Que a Lei 7.716 diz que se você negar, obstar acesso a determinados empregos em razão da cor da pele, isso é crime. Óbvio que eu digo que racista não usa crachá na maior parte das vezes. Não, pratica o racismo, mas diz que não foi bem assim, realmente a gente não está... Agora, a Corte Interamericana determinou que o Ministério Público do Trabalho investigue esses casos e se identificar que existe sistematicamente uma negação de acesso de pessoas negras naquela empresa, aquela organização, é possível que aconteça até mesmo crime de racismo. Crime, não apenas o pagamento de multa, crime. Então, esse é um caso paradigmático, muito interessante. Eu quero me debruçar em cima desse livro. Até porque a Corte Interamericana diz que a graça, os bons efeitos das suas decisões não residem apenas em decidir aquele caso para aquelas vítimas, e sim de criar um precedente, parâmetros que sejam observados nos outros casos. O Brasil está vinculado, a gente fala, à interpretação, a res interpretata, a doutrina que a Corte criou naquele caso. Sim. A doutrina, as razões de decidir, todo esse entendimento tem que ser, funciona como se fosse uma lei. Tem que ser observado, senão o Brasil pode ser condenado de novo. De novo. E é assim, doutor Rafael, nós estamos vivendo hoje... O senhor sabe que ano passado, lógico, é da sua área, saiu o protocolo da equidade racial no judiciário. Julgamento com perspectiva de racial. Né? E talvez isso, até para alguns casos, teve um dia que eu e o doutor Ivan Camargo estivemos com um desembargador, e ele estava falando de um caso que a menina parece que foi atentada, quase foi violentada. O cara que praticou o crime era um pouco claro. Mas tinha um homem negro perto do fato. Populares. Quem foi? Não foi o cara claro. O cara que não tinha nada a ver, o companheirinho lá, o irmãozinho, foi lixado. Lixado aí, outros tentaram apaziguar, veio a polícia, levou em cana o cara que não tinha nada a ver com o crime. O crime foi ser negro. E o cara que cometeu, que muitos já sabiam que era ele, mas pegaram o nosso irmão negro lá de Cristo, foi condenado, e aí foi para o julgamento popular, e não sei o que aconteceu, que caiu na turma dos desembargadores, na segunda turma criminal, ou na primeira turma criminal dos desembargadores. E esse desembargador tem uma sensibilidade, porque ele trabalha com as questões quilombola, é um abdicado também no combate ao racismo estrutural. Ele falou, mas começou a ler o processo, ele falou, tem alguma coisa errada aqui, calma aí. Mas quem foi? Esse cara não tem nada, o que deles aprova? Aí foi juntar as provas, juntar as perícias, não, mas esse cara não é o criminoso. O criminoso é o outro cara. E o cara já estava ali, já ia. Eu falei, quer dizer, ele pegou aquele caso e falou, olha, se eu não tivesse lido, se eu não tivesse esse entendimento, eu ia dar-lhe uma sentença de 15 anos pro cara. Quer dizer, eu ia acabar com a vida de um cidadão do bem, enquanto ia deixar o outro lá que cometeu o crime solto. Então, mandei voltar todo o processo, mandei refazer tudo de novo e absorvi, e ele usou só aquela expressão. Agora, quantos outros casos no judiciário brasileiro que já sei como é que é mesmo, e já dá a canetada e já vai pro pau, porque já existe o preconceito de marca, O Noraci Nogueira falava muito isso em 1905 ali, um antropólogo, de um médico preto, no interior de Pirassununga, lá em São Paulo. Ele discutia muito isso no campo da antropologia, o preconceito de marca. Então, assim, olhando tudo isso aí e olhando sobre essa perspectiva do judiciário, com essa nova resolução, para que o judiciário possa olhar isso com mais cautela, e nós passamos também, o nosso instituto também passou por uma situação muito parecida, Até na época eu questionei, eu ainda falei, olha, a senhora está falando com ex-agentes das Nações Unidas, eu não estou aqui de papagaiada, eu não tenho tempo para isso. Mas ela foi tão infeliz, doutor,
tão infeliz, né, que ela pegou um cara que tem uma certa expertise, não sou da área do direito, mas um curioso, né, lógico, com outros colegas que são da área do direito, operadores do direito, não, faz assim. E eu convidei ela 3 vezes para ir lá. Eu falei, a senhora está me questionando, vamos lá ver. Aí uma não dava. A outra ela marcou e esqueceu. Não, aí falta ônibus, falta carro, tem que esperar o cometa Halley voltar para poder dar a conexão certa. A outra, né, eu deixei para avisar não, na verdade já estava tudo certo, ela me pediu um prazo mais 15, 30 dias, eu dei, e ela chegou no dia, ela deu a desculpa que não tinha arrumado o carro, não tinha arrumado o motorista, enfim. E ali eu peguei essas 3 mensagens, eu falei, bom, tá aqui. A senhora está me cobrando, e ela me pediu o mesmo documento 4 vezes. Então, às vezes, a gente não sabe. Eu falei, pô, será que só porque nós somos uma instituição, né, negra, que eu estou passando por isso? E aqui na cidade, isso foi em Campo Largo, hein, gente? Eu estou passando, na cidade deve ter pelo menos umas 200 entidades. Será que ela vai fazer isso também como critério para todas? Ou só eu que fui escolhido para Cristo? Eu até questionei, porque se ela estava sendo imparcial, ou se estava trabalhando para a prefeitura. Né? Porque aquilo me irritou. Até sobre esse tema, a questão é que esse protocolo de julgamento com perspectiva racial não quer garantir privilégio para ninguém. Não. Eu já ouvi gente que critica, dizendo, não, então que agora o negro sempre tem razão, a mulher sempre tem razão. Assim, não, a questão não é essa. Em nenhum momento, se você ler o documento, você vai perceber isso. O que se exige, assim como a Convenção Interamericana contra o Racismo também faz, é que haja provas, é que seja dado um tratamento objetivo, técnico, imparcial. Sim. E em razão de todos os estereótipos, todo esse preconceito que está na nossa atmosfera, aí, que move todo mundo, mesmo sem perceber, é necessário esse cuidado. Você falou uma hora de cautela, é necessário nesse caso que o desembargador citou, uma cautela. Será que eu não estou agindo? O que o protocolo faz é questionar os juízes a que eles estejam atentos, tenham essa redobrada cautela e considerem a possibilidade de que estão agindo com racismo. De que aquele caso, eventualmente, tem alguma questão racial que esteja discriminando alguém. Pode ser que não. Tem pessoa negra, eu brinco, tem pessoa negra que comete crime, tem calhorda, tem bandido, tem em todo lugar. E essas pessoas têm que ser punidas, nem mais nem menos. Não, mas isso tudo com fundamentos técnicos, com fundamento objetivo, com prova, sem que a condição, né, racial sirva como um elemento para dificultar aquela pessoa ou como um empurrãozinho para condenar aquela pessoa. Essa é a diferencial. Então, a questão é que o que se quer com esse protocolo, protocolo de julgamento com perspectiva racial, é um julgamento imparcial e justo. Nada mais do que isso. Eu ainda vou aproveitar, doutor Rafael, nosso promotor de justiça aqui, eu vou deixar uma denúncia aberta aqui, né? E eu fiz uma convocação não, fiz um convite, né, para que 2 pessoas pudessem aparecer, que fizeram um questionamento para mim, lógico, do ponto de vista técnico, talvez eles estejam certos, mas também não houve nem a coerência de mandar o ofício. Eu achei aquilo meio estranho, né? Foi bem, o preconceito de marca, não. Eu falei assim, olha, existe esse protocolo aqui, mas, de qualquer jeito, para esse ato público, eu solicito a presença dos senhores. Se não aparecer no evento, aí vão se enrolar comigo, porque eu sou xarope nessa área. Xarope ao quadrado, né? Ou a raiz quadrada, quem lembra daquela antiga matemática lá, os mais velhos aí, pessoas a partir de 30, 40 anos sabem o que eu estou falando. Porque, assim, eu detesto passar por isso, né? Mas, assim, tem pessoas e pessoas, né? Eu sei qual é o meu propósito, eu sei quando eu acordo, eu sei que eu vou fazer todos os dias. Eu acordo para fazer ação afirmativa e fazer o bem para as pessoas, não preciso enrolar ninguém, não preciso dar balão em ninguém, isso não está no meu DNA. Eu servi na ONU, eu servi com Kofi Annan, eu servi com Sérgio Vieira de Mello, na mesma época. Então, assim, eu sei qual é o meu propósito. Eu não sou servidor, né, por ser servidor, não, e até porque eu não sou servidor de carreira, né? Então, assim, eu sou do terceiro setor, tenho um compromisso com a sociedade. E, assim, tem hora que irrita.
porque as pessoas fazem pré-julgamentos assim, de um racismo estrutural impressionante, doutor Rafael. Porque, ó, eu já vi os caras aí fazendo cada barbeiragem, mas tem nome, eles são intocáveis, né? Os caras são, né? E a gente fica vendo assim, mas para mim, para nós, enquanto instituição, não é fácil. É matar 2 leões por dia, um de manhã e outro à tarde. E ainda tem um terceiro que fica ali à noite, né? Quase que esperando ali você passar. Mas assim, o que eu quero dizer é que, infelizmente, essa estrutura, né, que o senhor fala, né, e que essas pessoas fazem, esse matrix do racismo, né, porque ele é dinâmico, como o senhor falou lá na convenção, né, é impressionante. Eu acho que para chegar, né, num nível que a nossa sociedade seja, né, desde a primeira infância até, né, o pré-adolescente, o adolescente, o jovem, né, e atingir as pessoas adultas e os ciclos da terceira idade, né, nós estamos aí, talvez, quando lá em 2006, 2007, até 2008, a ONU falava que os problemas do racismo terminariam até 2050 no Brasil. Hoje, quando tem mais 25 anos para frente, me dá a sensação, né, que tomara que em 2 décadas a gente consiga, né, conscientizar a sociedade brasileira que nós somos um país mestiço. Não tem outro caminho. Você pode estar lá fora, você é do Brasil, né, você é mestiço. A leitura dos caras é essa. Nos Estados Unidos tem essa leitura, na Europa tem essa leitura para com nós. E as pessoas ficam aqui querendo rotar caviar, doutor Rafael. Eu não consigo entender. Ou não tem memória cultural enquanto cidadão brasileiro. Entendendo, querendo apagar os nossos irmãos indígenas que já estavam aqui nessas terras brasileiras, a comunidade eurocêntrica que chegou, e depois o nosso continente africano que chegou, e as pessoas tentam apagar isso assim, numa cara de pau. Parece que o Brasil estalou o dedo, começou a partir de 1900. Me dá a sensação, né? E as pessoas são muito ruins de cultura, né? Ou pode ter uma doença, né, dentro do seu DNA, infelizmente, com esse lado racista, né, que percebe, carrega na sua dinastia, dos seus familiares até a presente data. Mas não dá para entender. Ele parece que ele apaga da mente dele que aqui existiam indígenas antes do Brasil. O Brasil não foi descoberto, né? Foi apossado. Então, assim, e o cara parece que passa batido. Mas uma coisa eu posso dizer, doutor Rafael. Eu estou em sala de aula ainda, né, como prestador de serviço do governo do estado, como PSS. Né? Então, como estou prestador, está escrito lá no contrato, prestador de serviço. Então, assim, eu não sou servidor público, diga-se de passagem, né? Então, assim, estou prestando serviço para o Estado. O que eu vejo, os alunos hoje do ensino, para o ensino fundamental até o 9º ano, quando pergunto se o Brasil foi descoberto ou foi apossado, todos falam que foi apossado. Então, já existe uma consciência, e essa geração Z, ou Super Z, né, ela está muito bem consciente. Talvez o nosso problema hoje está nas pessoas adultas, por incrível que pareça. Né? Me dá a sensação de, talvez fazendo um cálculo de 25 anos para cima. Né? Assim, minha sensação, não tenho nada pesquisado, nada oficial. Né? O nosso amigo lá, o meu filho, está fazendo o doutorado dele na área de seccionalidade do racismo, né? Como é que ele passa pelos campos, né? E como é que eles se integram no mundo do trabalho, no mundo das instituições. E é um estudo, né, que talvez vai nos dar mais um parâmetro do que acontece no Paraná, em especial a capital Curitiba, né, e a região metropolitana, que talvez seja o campo de concentração dele. Porque assim, a gente começou a avaliar as políticas de ações afirmativas pelo Conselho,
né, o antes de 2021 e a partir de 2021. E ele deu a sequência no doutorado para poder fazer uma análise agora, né, mais ampla, né, e talvez isso também vai nos amparar para o processo acadêmico, até para também, né, ser um amparo, né, de pesquisa para o Ministério Público, né, não só para o Ministério Público dos Direitos Humanos, mas também para o Ministério Público do Trabalho, que é peça-chave. Quero mandar um abraço aí para a doutora Mariane Josiak, né, que tem sido uma guerreira aí nas políticas de ações afirmativas junto às empresas para a equidade racial, tem aí andado forte. Hoje o homem chegou. É um abençoado, mas ele chegou. Mas, enfim. Doutor Rafael, nós estamos aqui confabulando. Faltou. Nós vamos ter que repetir aí, dar continuidade no programa. Parte 2. Por quê? Parte 2, porque tem que trazer o livro, né, para a gente falar do livro, do lançamento do livro. Eu queria que o doutor pudesse fazer as considerações aí, dando uma introdução do lançamento do livro, doutor. Eu agradeço a oportunidade, coloco o Ministério Público do Estado do Paraná à disposição de todas as pessoas, o nosso Centro de Apoio de Direitos Humanos, que fica ali ao lado do Museu do Olho, perfeito, né, Marechal Hermes 751, né, fica à disposição para receber denúncias, né, casos aí de racismo, situações que, né, as pessoas entendam ser necessário que se leve ao Ministério Público. E sobre o meu livro, eu já falei brevemente sobre ele, é um comentário de decisões dessa Corte Internacional sobre casos brasileiros, e são casos, e isso é interessante, casos que dizem respeito ao dia a dia da justiça, a realidade local, os municípios, situações aí as mais diversas, desde casos aí de família, de disputa por guarda de filho, até questões indígenas. Então é interessante a gente ler, porque os parâmetros ali, o que aconteceu nesses casos, assim como nesse caso Neuza dos Santos, que eu mencionei aqui, pode ser aplicado para outras situações aí do dia a dia da justiça e do dia a dia das pessoas em geral. Agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição. Nós que agradecemos o Ministério Público do Paraná, na pessoa do Dr. Rafael Osvaldo, né, que é um dos cavaleiros, né, solitários nessa luta pelo Ministério Público, que tem uma situação, né, fantástica que promoveu. Nós vamos ter que deixar marcado aqui a parte 2 da entrevista, porque precisamos falar desse livro, precisamos falar, né, do raio-x das ações que o Ministério Público vem fazendo, que é muito conteúdo, gente. Então, assim, não perca a parte 2, podemos fazer depois do dia 10 de dezembro, doutor Rafael? Podemos, vamos depois dos direitos, não, depois, o lançamento do livro vai ser... Já foi, mas vai ter dia 10 agora, dia dos direitos humanos. O senhor tem mais alguma programação? Dia 9 vai ter um evento na OAB, acho que vai ter o lançamento do livro junto com outros, e dia 10 e 11 eu estarei em Rondônia. Em Rondônia. Quando o senhor voltar ali antes do encerramento... Certo, a gente combina. Combina. Então, fica aí, ali antes do dia 19 é sexta, 17 é uma quinta-feira e 16 de dezembro uma quarta-feira. Se der certo, nós vamos para a parte 2 da entrevista, porque não parou aqui, que tem muita coisa. Muito obrigado. O Paraná Afro se despede aqui e agradece a sua companhia nessa tarde de quarta-feira, hoje, 26 de novembro, o mês da consciência negra. Trouxemos a ilustre presença do nosso promotor de justiça, Dr. Rafael Osvaldo, o cavaleiro, o último dos cavaleiros, né, que contribui para a justiça social e jurídica desse estado do Paraná. Nosso muito obrigado. Dois conversadores aí, né? Faltou tempo, rapaz.